E o Bahia está se recuperando na tabela, tá? Se o campeonato terminasse hoje, o Bahia estaria em zona de Sul-Americana. E o Vasco venceu o Fortaleza em São Januário, um show da torcida vascaína, com muita chuva. E aqui pra nós, né, galera? O Vasco mereceu vencer, né? Vamos falar sobre esses dois jogos neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu sei que o Fortaleza perdeu e talvez muitos torcedores do Fortaleza não estejam vendo esse vídeo, né? Mas eu vou agradecer nesse vídeo, eu vou agradecer em outro vídeo também, tá? Mas eu vou aproveitar para agradecer neste vídeo. Quero agradecer a você, torcedor do Fortaleza, que assistiu o vídeo que eu fiz aí, né? Um pouco uma homenagem dos 105 anos do Fortaleza. Neste vídeo, galera, eu pedi uma meta aí de likes e também de comentários, e a galera do Fortaleza abraçou a causa. No vídeo eu cheguei a pedir à torcida do Fortaleza uma meta de 1000 likes, né? E mais de 300 comentários, né? E no momento que eu tirei o print da tela do meu canal, o vídeo estava com mais ou menos 8.300 visualizações, tinha 328 comentários e 2.000 likes. Pô, galera, muito obrigado. Vocês aí, torcedores do Fortaleza, realmente abraçaram a causa. Talvez vocês gostaram do vídeo que eu fiz, né? Dos 105 anos do Fortaleza. Antes de mais nada, novamente, parabéns à equipe do Fortaleza e obrigado a você, torcedor do Fortaleza, tá? Bom, galera, deixa eu só tirar isso aqui. Nesse momento, tá? A classificação é a seguinte. Botafogo está em primeiro com 58 pontos, aí tem o Bragantino em segundo, o Grêmio em terceiro e o Palmeiras em quarto, tá? O Grêmio é impressionante, perde, ganha, mas continua no G4. Os últimos 5 jogos do Grêmio foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, e o Grêmio não sai do G4 do Campeonato Brasileiro, tá? Depois o Atlético Paranaense vem em quinto, o Flamengo em sexto, o Fortaleza caiu para a 7ª colocação, o Fluminense em oitavo, Atlético Mineiro em nono e Cuiabá em 10º, tá, galera? Agora vocês estão vendo aí a parte de baixo da tabela, né? Vocês vejam que o São Paulo está na 11ª colocação com 35, o Internacional, que perdeu do Bahia, na 12ª com 32, Bahia em zona de Sul-Americana, tá? 13ª colocação com 31, Cruzeiro, 14ª colocação, Corinthians, 15º, Vasco, fora da zona de rebaixamento, 16º, e aí dentro da zona de rebaixamento nós temos Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Coritiba e América Mineiro que voltaram a perder nesta rodada, tá? Realmente esses dois times já estão rebaixados, tá, gente? Bom, até o momento estamos na 27ª rodada, a rodada ainda não terminou e tivemos Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, Coritiba 0, Cuiabá 3, América Mineiro 1, Botafogo 2, Vasco 1, Fortaleza 0, Goiás 2, São Paulo 0, Bahia 1, Internacional 0, tá? Ainda vamos ter nessa rodada Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Red Bull Bragantino e Fluminense e Corinthians. A artilharia do campeonato, Tiquinho Soares do Botafogo é o artilheiro com 15 gols, tá? Seguido por Marcos Leonardo do Santos, que tem 12, tá, galera? Bom, galera, veja bem, uma coisa eu tenho para falar, né? Você, torcedor do Bahia, não fica avexado querendo ver Juba desenrolar aí, fazer gols, os gols que ele fazia no Sport, porque o Rogério colocou o Juba para jogar aos 45 ou 46 do segundo tempo, né, velho? Ou seja, praticamente o Juba só jogou os 9 minutos dos acréscimos, tá? Então, você, torcedor do Bahia, tem que ter paciência, tá? É como o Matheus Barbaço falou no vídeo dele lá no Somar de Bahia, tá? Luciano Juba é para 2024, gente. Por enquanto, o Bahia tem um time formado, ele é reserva, então você, torcedor do Bahia, tem que ter paciência que vai demorar um pouco para você talvez ver o Juba que foi do Sport, tá? Fazendo gols, dando assistência, batendo escanteio, falta. Isso vai demorar no Bahia, tá, gente? Vai demorar. Bom, olha só. Eu tive que ver um tempo de cada jogo, né? O primeiro tempo eu vi o jogo do Vasco com o Fortaleza e o segundo tempo eu vi o jogo do Bahia com o Internacional, porque os dois jogos foram no mesmo horário, né? Então, veja bem, pra mim, tá? Na minha opinião, o Vasco, pelo menos o que eu vi do primeiro tempo, o Vasco foi muito mais tímido do que o Fortaleza, né? A impressão que eu tive é que o Fortaleza meio que jogou com o freio de mão puxado, sabe? Apesar de que o Fortaleza chegou aí a ter algumas investidas ao ataque que poderiam ter prejudicado a equipe do Vasco da Gama. O goleiro Léo Jardim do Vasco teve também que fazer grandes intervenções. Agora, sem dúvida nenhuma, o goleiro do Fortaleza no primeiro tempo fez 3 defesas, gente.
3 defesas, que eu fiquei pensando assim, eu digo, caramba, se fosse no Sport, a gente tinha levado esses gols, porque Denis, Renan e Jordan, tá uma mãe esses 3 goleiros do Sport, tá? Mas o goleiro é João Ricardo, né? O goleiro do Fortaleza fez 3 defesas, cara, porque assim, se o Vasco tivesse ido para o intervalo, ganhando por uns 2-0 do Fortaleza, resultado normal, viu, gente? O Vasco teve mais volume de jogo, claro, precisando do resultado, os caras estavam motivados, jogando com o apoio da torcida, enfim, o Vasco foi melhor no primeiro tempo e muito possivelmente deve ter sido também no segundo, tá? É um resultado que prejudica o Fortaleza? Um pouco, porque o Fortaleza cai da 6ª para a 7ª colocação, né? Lembrando que a rodada ainda não está fechada, né? Então o que é que acontece? O Vasco pode ainda voltar para a zona de rebaixamento, por enquanto está fora, mas o Vasco pode ainda voltar. O Bahia pode perder essa 13ª colocação e cair novamente, e o Fortaleza pode cair até um pouco mais. Porém, o Fortaleza tá de boa, tá tranquilo, tá ali no top 10, tá na 7ª colocação de momento, mas tá ali no top 10 do Campeonato Brasileiro. Realmente o foco do Fortaleza não é esse. O foco do Fortaleza é a decisão do dia 28 contra a equipe do LDU no Uruguai pela Copa Sul-Americana, tá? O ideal teria sido o Fortaleza empatar, porque o Fortaleza não jogou tão mal não, tá, gente? Mas o Vasco, no meu entender, foi um pouco superior, tá? Um pouco muito, para ser sincero, tá? Não foi assim um pouquinho, não foi um pouco muito, tá? Fortaleza teve ali as suas investidas, mas o Vasco mereceu a vitória, né, gente? Vamos ser sinceros. Se tivesse que sair um campeão hoje desse jogo, realmente teria sido o Vasco da Gama e foi o que aconteceu. Mesmo assim, foi uma vitória curta, né? 1-0. Porque o Fortaleza também demonstrou aí um poder defensivo bacana, o goleiro do Fortaleza fez boas defesas, o Fortaleza de vez em quando foi lá no ataque, mas a impressão que eu tenho realmente é que o Fortaleza meio que jogou um pouco se poupando. E talvez aconteça a mesma coisa no próximo fim de semana, no Clássico Nordestino, contra a equipe do Bahia na Fonte Nova, tá? E aí, ó, o outro jogo, que será no dia 24 contra o Botafogo, aí, meu irmão, esquece. Já vamos estar bem pertinho aí da Copa Sul-Americana. Esquece esse jogo, tá? Então, ó, pra você aí, torcedor do Vascaíno, parabéns. O Vasco realmente precisava desta vitória, né? O primeiro gol do Patrick, como é? Dimitri Payet, o primeiro jogo do Dimitri Payet com a camisa do Vasco. Primeiro gol do Dimitri Payet com a camisa do Vasco. Realmente ele já estava merecendo um golzinho também, né? Enfim, valeu, né? Pronto, faz parte do futebol. No primeiro turno, Fortaleza ganhou do Vasco no Castelão por 2-0. Neste segundo turno, perdeu por 1-0 em São Januário. Eu acho que foram resultados totalmente normais, né? E o Bahia, hein? Precisou fazer 4 gols na equipe do Internacional para pelo menos um valer, né? Hoje, se tivesse tido um time que realmente teria sido vencedor nesse jogo, Bahia Internacional, foi o Bahia, né, gente? O Bahia jogou mais bola, pelo menos o que eu vi do segundo tempo. O Bahia jogou mais bola do que o Internacional, né? Se tivesse sido 3-0 pro Bahia hoje, resultado normalíssimo. Normalíssimo, porque o Bahia teve mais posse de bola, o Bahia teve mais iniciativas no ataque, o Bahia estava jogando em casa, os chefões do Grupo City estavam vendo o jogo ao vivo no estádio, então isso meio que pressionou um pouco ali o elenco a ganhar o jogo. Eu gostei do Bahia, o Bahia foi aguerrido, o Bahia foi lutador, o Bahia quis vencer, o Bahia quis se afastar de vez da zona de rebaixamento e conseguiu, né? O resultado magro de 1-1 não reflete o jogo, tá, gente? Esse jogo poderia ter sido 2-3-0 pro Bahia. Aliás, desculpa, o resultado magro de 1-0, tá? 1-1 não, 1-0. O resultado magro de 1-0, vitória do Bahia, não reflete o jogo. Esse jogo poderia ter sido 2-3-0 pro Bahia tranquilamente, tá? Mas, enfim, o Bahia está nesse momento na sua melhor posição no Campeonato Brasileiro, desde que eu me lembro, tá? O Bahia hoje está na 13ª colocação e se o campeonato tivesse terminado hoje, o Bahia estaria em zona de Sul-Americana. Agora o Bahia vai ter uma outra oportunidade muito boa, tá? Muito boa mesmo no fim de semana para tentar vencer o Fortaleza na Fonte Nova e eu acho que até que o Bahia é favorito nesse jogo para poder se afastar ainda mais. E o Bahia tem que aproveitar que o Fortaleza está focado em outra competição. No título mais importante do clube, o Bahia tem que se aproveitar disso e vencer o Fortaleza no próximo fim de semana, jogando com o apoio da torcida. Hoje tivemos pouco mais de 31 mil pessoas na Fonte Nova, um público bom para uma quarta-feira à noite, um público bom, tá, gente? 30 mil, pô. Público bom. O Internacional veio aí meio desfalcado, né? Com alguns jogadores não jogaram. Não veio o Internacional titular, mas não importa. O que importa é o resultado. Bahia 1, Internacional 0, ponto final. É isso que interessa. E o Bahia hoje estaria classificado para a Copa Sul-Americana. Agora,
vamos esperar a rodada terminar para ver se o Bahia vai manter essa posição ou se vai perder uma ou duas casinhas aí, baixando um pouco mais na tabela, mas uma coisa é certa, o Bahia não entra na zona de rebaixamento, tá? Bom, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!